A live de hoje é intitulada Proteger para quê? A geografia da ilha num olhar através das fortalezas. Com vocês, a ministrante Lilian Claudete Oda Ferreira. A Lilian Claudete é natural de Florianópolis, nascida em 1982. É formada em Geografia pela Universidade Federal de Santa Catarina e Pedagogia pela Universidade do Estado de Santa Catarina. É pós-graduada em Práticas Interdisciplinares pela FACVEST. Atua desde 2007 como professora substituta de Geografia nas redes municipais de Florianópolis e estadual. E desde 2018, professora efetiva de Geografia na rede municipal de Florianópolis. Ela ama ensinar a natureza e o mar. O projeto a ser relatado foi desenvolvido no ano de 2019 em uma turma de 7º ano da Escola Básica Municipal Dilma Lúcia dos Santos. Esse foi um projeto desenvolvido em parceria com a Escola do Mar e inspirado no livro Floripa, Sua Linda, da artista Maria Gabriela Luft, que pintou toda a ilha em aquarelas. Durante o ano, os estudantes visitaram as fortalezas de São José da Ponta Grossa, Santo Antônio de Ratones e Santa Cruz de Anhatomirim, além do Centro Histórico de Florianópolis e o Forte de Santa Bárbara. A Lilian também já é nossa parceira, já apresentou outros trabalhos, né, no ano passado. E quando o profissional é bom e apresenta excelentes projetos, a gente convida novamente, né? Por isso ela está conosco, tá bom? Eu vou pedir a todos que desliguem seus áudios e suas câmeras, né? Verifiquem se está desligado, porque senão distrai muito quem está assistindo. E é isso. Lilian, querida, seja muito bem-vinda. Obrigada. Agora eu fico quietinha e deixo contigo. Tá bom, obrigada. Obrigada. Então, boa noite, pessoal. A Andréia me apresentou aí, eu sou formada em Geografia pela UFSC e em Pedagogia pela UDESC, né? Me formei em Pedagogia à Distância e fui estudante aí do Polo Lab, né? Então, concluí Pedagogia em 2017, mas nunca atuei como pedagoga, atuo como geógrafa, né? Então, vou falar um pouquinho de quem é a Lilian e por que, né, esse trabalho e um pouquinho da minha história com essa escola, né? Então, eu sou natural aqui de Florianópolis, morei a minha vida inteira na Praia da Armação, né? Sou neta de pescadores e de agricultores, tenho muito orgulho disso. Estudei a minha vida inteira, né, da primeira série até a 8ª série, na Escola Básica Municipal Presidente Castelo Branco, né? Esse era o nome da escola. Em 2004, ela ganhou um novo prédio e um novo nome, passou a se chamar Escola Básica Municipal Professora Dilma Lúcia dos Santos, em homenagem, né, a uma professora muito querida da escola. Então, eu estudei a minha vida inteira na escola que o trabalho foi desenvolvido, né? Tenho muito orgulho disso e sou muito feliz sendo professora da escola que eu estudei. Mas eu não sou efetiva só na Escola Dilma, eu sou efetiva também na Escola Brigadeiro Eduardo Gomes, né? Então eu brinco bastante com isso, né? Uma escola eu escolhi, a outra me escolheu, né? Eu escolhi a Escola Dilma, que era a minha primeira opção, e a Escola Brigadeiro estava lá, então foi ela que me escolheu quando eu fui me efetivar, né? Sou filha de uma mãe professora da rede municipal, né, professora de educação infantil, e o meu pai também eles devem estar me assistindo, por isso que eu estou falando um pouquinho deles, né, para contextualizar um pouquinho tudo isso. Meu pai é funcionário aposentado da Celesc, né. Cresci, então, na armação e tenho muito orgulho de trabalhar essas temáticas que envolvem, né, a nossa cidade, não só a Praia da Armação, mas a cidade de maneira geral. Esse trabalho, ele começou a ser pensado para ser uma parceria com a Escola do Mar, né? Então, todo mundo que é da rede sabe que no início do ano a Escola do Mar apresenta lá a proposta para se fazer um projeto, né? E aí eu tive interesse e resolvi apresentar escrever um projeto para
poder ser escolhido lá para trabalhar com a Escola do Mar, né? Foi a primeira vez que eu fiz um projeto de minha autoria para a Escola do Mar. Eu participei em outros anos, mas não como professora que organizou o projeto, né? E aí, assim, começou a ser construído o projeto, tá? Tem alguém reclamando que tem um ruidinho? Eu posso ver se é o meu fone, eu posso tentar tirar para ver se vai melhorar. Melhorou? Será que era isso? Sim, melhorou. Pode ser o contato do fone ali, então eu vou tirar o fone. Eu acho que vocês me ouvem bem, né? Só me dê um retorno se o áudio tá bom. Sim, Lilian. Tá ótimo. Tá bom, dá pra Vamos lá. Então, esse projeto ele começou, né, a ser construído no início do ano de 2019 para ser um projeto para trabalhar em parceria com a Escola do Mar, né? A turma que participou desse projeto foi uma turma de 7º ano, e aí, ano passado, eu apresentei na Rede de Saberes um projeto chamado de Naufragados à Ilha do Campeche, conhecendo a ilha ao som do Daza. Foi um projeto com uma turma de 6º ano, que usou uma música da Banda das Aranhas para conhecer alguns lugares da ilha, né? E aí, a partir desse projeto, eu resolvi dar uma continuidade escrevendo esse projeto para a Escola do Mar, né? Então, foi a mesma turma. O que eu, professora Lilian, faço, né? Eu tento sempre fazer um projeto com algo diferenciado para cada uma das turmas que eu tenho. Muitas vezes eu não é um trabalho, um projeto tão grandioso quanto esse, mas cada turma tem um trabalho diferenciado ao longo do ano, né? Ano passado eu fui professora de geografia de 9 turmas, 5 na Escola Dilma e 4 na Escola Brigadeiro. Então, imaginem que também é uma demanda muito grande, né? Para poder organizar a saída de estudos, conseguir conciliar as duas escolas, certo? Eu vou começar a projetar aqui a minha apresentação para a gente conversar. Eu não vou conseguir mais ver vocês. Como eu falei, né? Vou estar aqui apresentando, então espero que vocês gostem. Tem muita imagem. Não se assustem aí pela quantidade de slides, mas tem bastante coisa para mostrar. Então, o projeto, né? Proteger para quê? A geografia da ilha num olhar através das fortalezas. O próprio nome do projeto, ele já parece ter ali um duplo sentido, né? Proteger para quê? Poderia ser a proteção que as fortalezas davam para a ilha de Santa Catarina, né? E proteger para quê? Para que a gente vai proteger, né? O patrimônio histórico, natural e ambiental das fortalezas que tem uma relação direta com a história e com a geografia da nossa cidade, certo? Para iniciar, né? Eu adoro o mar, como a Andrea falou ali na minha apresentação. Então, eu gosto muito dessa frase, né? Mar calmo nunca fez bom marinheiro. E ela se aplica bem para os dias que a gente tem vivido, né? Os novos desafios. Se o mar está muito calmo, não tem como saber se a pessoa, né, vai ser um bom marinheiro. Então, tirei ali a foto da escuna que a Escola do Mar usa para fazer saídas de estudos, né? Então, a fonte aí é lá do Facebook da Escola do Mar. E foi com esse barco que a gente visitou, né, 2 das 3 fortalezas que nós visitamos. Um breve histórico da escola, né? Localizada no sul da ilha, na armação do Pântano do Sul. O projeto foi desenvolvido com uma turma de 7º ano, com 26 estudantes. Participaram junto 3 bolsistas de PIBID, do curso de Geografia da UDESC, e uma mestranda de Geografia também da UDESC, né? Foi a primeira vez que eu recebi bolsistas do programa de iniciação à docência. No começo, né, eu pensei, aceito, não aceito? Aceito. A gente também precisa da oportunidade, e aí eu pego isso muito da minha formação, né? Eu fui chegar na sala de aula na última fase do curso de Geografia. E esses estudantes estão tendo oportunidade, muitas vezes, no início do curso, e a experiência de estar próximo da universidade é muito boa, né, para engrandecer as aulas, para contribuir, para ter uma aproximação mesmo. E, realmente, o projeto contribuiu muito, tanto no projeto do ano de 2018,
quanto no projeto do ano de 2019. A turma, né, então, uma turma de 7º ano, participou do projeto de Naufragados à Ilha do Campeche, conhecendo a ilha ao som do Daza, em 2018, quando eles eram do 6º ano, e já estavam super habituados a fazer saídas de estudos, né. Para construir o projeto, eu levei em conta o PPP da escola, que um dos eixos norteadores é o meio ambiente e educação ambiental. Então, de acordo, né, com o PPP da escola, foi todo feito um estudo bem detalhado para a gente poder incluir esse eixo aí nesse projeto. E também, sempre que eu vou escrever um projeto, ele tem que estar relacionado com os conteúdos daquele ano, né? Então, o conteúdo de geografia do 7º ano é a geografia do Brasil. E aí, o que eu pensei, né? É super interessante trabalhar a geografia do Brasil, mas dar um enfoque para a cidade que eles vivem. E aí foi o que eu fiz. Trabalhei colonização, expansão do território, os conteúdos que foram trabalhados, localização e orientação, os ecossistemas da ilha, mapas e imagens de satélite, a história da ilha e várias questões relacionadas à preservação patrimonial, histórica e ambiental. E aí vale ressaltar, né, que foi um projeto realizado em parceria com a Escola do Mar, e aí para poder realizar esse projeto, a gente tem que ter toda uma organização, tanto na escola, como uma aproximação também com a Escola do Mar, para a gente conseguir abordar, né, dar conta desses conteúdos também, porque o projeto, ele não acaba na visita, né. Ali na setinha azul tem umas dicas de como eu penso, né, um projeto. Então, o tempo, a duração dele, um semestre, um ano inteiro, 2 meses, né, as possibilidades de realizar todas as etapas, né, então não adianta escrever um projeto muito grande e não dar conta, não adianta escrever um projeto que eu penso para 6 meses e não ter tantos objetivos, e daí ele já se esgota e não cumpre o prazo, né, se ser possível de realizar todos os objetivos propostos e ter uma sequência na atividade, porque não adianta, por exemplo, eu pensar um projeto para 1 ano, fazer uma atividade no primeiro semestre e uma lá na última semana de aula. Também não é válido, né? Então, só para contextualizar um pouquinho, né, o que eu pensei quando eu comecei a escrever o projeto, né? Usei uma autora muito conhecida na geografia, que é a Nidia Ponchuska, e aí eu trouxe alguns trechos ali de um livro dela, né, que ela vai falar um pouco da questão do estudo do meio. O estudo do meio é uma metodologia de ensino interdisciplinar, então é bem interessante estar falando disso. Eu não trabalhei sozinho em momento algum, né? Que pretende desvendar a complexidade de um espaço determinado, extremamente dinâmico e em constante transformação, cuja totalidade dificilmente uma disciplina escolar isolada pode dar conta de compreender. E aí, né, quando eu escrevi o projeto, eu pensei, geografia, história e ciências. Fechava o projeto. Mas eu trabalho muito com a professora de artes, a professora Sol, né, e eu incluí artes também nesse processo, né, nesse projeto. Aí a professora Nídia continua, né? Uma das etapas mais importantes do estudo do meio é o trabalho de campo. A saída da escola já permite outro modo de olhar. O aluno pode, se bem orientado, utilizar todos os seus sentidos para conhecer melhor certo meio, usar todos os recursos de observação e registros e cortejar falas de pessoas de diferentes idades e profissões. Quando a gente sai da escola, né, esse estudante ele começa a ter um contato com outras pessoas, outros ambientes, né? Imaginem, muitos dos nossos estudantes, eles só saem daqui do bairro para ir ao centro. Isso é fato, né? Eu fiquei muito assustada, porque eu sempre faço uma sondagem, né? E aí eles me diziam assim, a gente não conhece nem as dunas da Joaquina. Tu não quer levar a gente lá, professora, pra gente conhecer, pra gente andar na duna? Eu falei, vocês nunca foram mesmo nas dunas? Não. E aí eu perguntei, mais alguém, assim, né? Ou pensei que era só uma meia dúzia, não, quase unânime, uma turma inteira, ninguém conhecia as dunas da Joaquina.
Então, é muito nítido que o nosso estudante aqui do Sul, ele vai ao centro e volta para o bairro. Ele não transita por outros bairros. Pela distância, pelos meios de transporte, né, há de se estudar isso também, né? E, por último, ela traz que o estudo do meio como método que pressupõe o diálogo, a formação de um trabalho coletivo e o professor como pesquisador. E aí eu digo para vocês que eu pesquiso bastante. De seu espaço, de sua história, da vida de sua gente, de seus alunos, tem como meta criar o próprio currículo da escola, estabelecendo vínculos com a vida de seu aluno e com sua própria como cidadão e como profissional. Então, é muito gratificante tirar esse estudante aqui da armação e levar ele para outros lugares da ilha, né? A gente percebe que está na mesma cidade, mas muitas vezes eles não têm noção do que tem fora do bairro deles, né? E aí eu usei esses conceitos para poder estar abordando, né, como que eu trabalharia esse projeto. Então, como que começou esse projeto? Ele começa com a divulgação do calendário pela Escola do Mar. E aí eu me interesso, né, em escrever um projeto para participar lá do calendário com a Escola do Mar. Logo no início do ano, quando a Escola do Mar manda as orientações, né, tem uma data limite, fiz tudo certinho, mandei o projeto, e em seguida, a Kátia, que é a bibliotecária da nossa escola, até um beijo para ela, deve estar assistindo, ela me apresenta um livro chamado Floripa, Sua Linda, né? Esse livro, ele é de uma arquiteta da cidade chamada Gabriela. A Gabriela, ela, além de ser arquiteta, ela pinta a cidade toda em aquarelas, né? Então, ela vai no lugar, senta lá e pinta. E eu achei o livro, assim, de uma delicadeza, muito bonito, e ele tinha todos os lugares da cidade. Ele tinha a Armação, ele tinha as fortalezas, ele tinha as igrejas, ele tinha os lugares históricos. E aí, eu falei, por que não trabalhar esse livro também, né? Aí eu comecei a pensar, vou articular um projeto para a Escola do Mar com o livro Floripa, Sua Linda. Vou ver como que eu vou trabalhar isso, nem que eu use as imagens do livro, podia ser uma proposta, né? Sentei com a supervisora Marta, que é outra pessoa muito importante na nossa escola, né? Que ela sempre apoia tudo que a gente pensa em fazer, está sempre dando um suporte muito bacana, né? Então, é um trabalho muito bonito que foi escrito por mim, mas que tem outros olhares e tem a contribuição de todos da escola, né? E aí a gente senta, planeja, né? O projeto sai do papel. Quando eu começo o ano, eu já encaminho para casa uma autorização para uso de imagem, né? Por quê? Porque eu trabalho com muita imagem, né? Muita fotografia, a gente registra muito as saídas de estudos, né? Então, eu sempre encaminho essa autorização. Eu sei que lá na matrícula tem, né? Mas muitos pais, na hora de preencher, acabam esquecendo. Então, de praxe, eu já escrevo lá uma autorização e eles me retornam a autorização. E aí, depois de feito isso, eu comecei a pensar em articular com outras disciplinas. Como que história podia contribuir? Como que ciências poderia contribuir? Como que teatro poderia contribuir? Coloquei o projeto no papel. O projeto vai para a Escola do Mar, é aprovado, eu converso com a turma, apresento o projeto para a turma, né? E depois, e aí é uma coisa muito bacana, né, que a gente tem desde 2018, eu converso e apresento esse projeto para as famílias através de um grupo que a gente criou de WhatsApp, né? Como a gente fazia muita saída de estudo, eu criei esse grupo para facilitar, porque tem não deixo. Mas se a professora está conversando ali pelo WhatsApp, chegamos na Ilha do Campeche, todo mundo bem, aviso para as famílias. E aí a gente criou esse grupo para informes, né? Então é um grupo muito bacana e apresentei o projeto, as famílias ficaram super animadas e começamos lá o projeto, né? Então, os objetivos dele, né? O objetivo geral
conhecer as fortalezas da ilha e estudar a geografia de Florianópolis a partir das fortalezas, com foco para a preservação ambiental. Estou falando muito rápido, eu sou manezinha da ilha, né? Então, se eu der uma acelerada, vocês me dão uma puxadinha aí. Tá perfeito, Lívia, não se preocupe. Me sinalizem se está muito rápido. E os objetivos específicos eu juntei, né? O que era da geografia, o que era da história e o que a ciências ia trabalhar também, além de artes, né? Então, eu vou falar um pouquinho de cada um. Conheci as fortalezas, né, de Santa Cruz de Atomirim e a de Santo Antônio de Ratones. Aí, antes de falar, quando eu apresentei o projeto, eu perguntei, quem conhece as fortalezas, né? 2 ou 3 conheciam a de Atomirim, as outras, ninguém conhecia, né? Conheci as fortalezas, a Fortaleza de São José da Ponta Grossa, o Forte de Santa Bárbara e de Santa Ana. Esses 2 ficam na região central, né? Compreender as posições geográficas de cada fortaleza, porque o objetivo da fortaleza era proteger a ilha de uma invasão, né, da invasão espanhola, e as estratégias de localização para a defesa da ilha. Em 2018, eles foram na praia de Naufragados e observaram o forte de Nossa Senhora de Conceição de Araçatuba, né? Claro que eles não chegaram aí ao forte, porque ele tem toda a questão de atravessar, é numa ilha, não dava, mas lá do farol eles conseguiram observar as ruínas da fortaleza lá de Santa Cruz, né? De Santa Cruz, não, de Nossa Senhora da Conceição de Araçatuba. Então, observaram as ruínas, né? E aí, no ano seguinte, eles vão e conhecem, né, as fortalezas restauradas e compreende ali que a posição geográfica do sul, né, lá onde tinha o canal para entrar, tinha uma fortaleza para cuidar, e no norte a mesma coisa, um sistema triangular que defendia ali, né, para a entrada dos espanhóis. Trabalhei aí, então, a posição geográfica, trabalhei orientação, trabalhei localização, né, do ponto de referência deles, da escola, até as fortalezas. Então, retomei vários conteúdos do 6º ano e introduzi, né, conteúdos do 7º. Reconheci a importância da preservação do patrimônio cultural e ambiental da cidade. Então, isso foi muito forte com a presença da Escola do Mar, né, porque é fantástico o trabalho que eles fazem, né. O Luiz, que foi quem nos acompanhou nas saídas de estudo, ele parecia que os estudantes eram um amigo de infância do Luiz, assim, de tanto que gostavam, e ficavam ali participando, perguntando, é uma turma muito questionadora, e isso contribui muito para o andamento do projeto, né? E o objetivo ali maior, né, no meu ponto de vista, que era analisar a geografia a partir da posição geográfica lá das fortalezas, né? O que da fortaleza que eles estavam, eles conseguiam observar as outras. Então, eles tinham muito isso, olha, daqui eles conseguiam se ver e ficavam imaginando como que eles atiravam, como que eles usavam esses canhões, né? Será que chegava a atingir alguém? Então, ficava ali toda essa questão mesmo da posição geográfica e de como essa posição geográfica contribuía para proteger a ilha de Santa Catarina, né? Porque imagina, 1776, aquelas construções, né? E toda essa questão de proteger mesmo, porque era, vamos dizer, era muito cobiçada porque era um porto de abastecimento. Então, tanto portugueses quanto espanhóis tinham interesse em ocupar a ilha de Santa Catarina, né? Compreender as modificações existentes na paisagem, então eles olhavam ali as construções, né, históricas e percebiam ali prédios, né? Foi muito engraçado quando eles foram no Forte de São José da Ponta Grossa e eles olharam ali aqueles beach clubs, né? E aí perguntaram, aquilo ali é um circo? Porque essa tenda, então muito, muito interessante assim, os questionamentos e eles perceberem mesmo essas modificações das paisagens, né? Compreender a importância dos oceanos e mares para os ecossistemas da ilha, então isso já puxa para ciências, né? Trabalhar os ecossistemas, a gente trabalha junto com geografia. Identificar os problemas ambientais relacionados às paisagens observadas, então, questão da poluição, a questão do lixo, né?
aí foram observando isso ao longo das saídas de estudos. E produzi, aí foi o que como que eu usei o livro, né, Floripa Sua Linda. Produzi uma imagem em aquarela de cada saída de estudos, né, além das atividades como relatórios, análise de imagem de satélite, comparação de imagem dos locais que eles visitaram. Cada um deles, depois vocês vão ver nas fotografias, desde 2018, tem um diário de saída de estudos, né? Então, esse diário é onde eles registram as atividades que eles fazem durante os projetos, as saídas, então, é tudo registrado lá. E aí, eles fazem uma série de atividades nesses diários. Além das atividades dos diários, a proposta de usar o livro era que eles produzissem uma aquarela, e aí, para cada saída que eles fizessem. A nossa escola, ela não tem professor de artes visuais, né? E aí, a professora Sol trabalhou muito a questão da fotografia, deu várias dicas para eles, para quando eles fossem, para eles fotografarem, para depois eles usarem essa foto para pintar aquarela, né? Depois, quando eu for detalhar mais do projeto, vocês vão perceber ali como que eles usaram, né, o livro, as imagens, as fotografias, o celular, né, porque eles usaram os celulares para um uso pedagógico, né? Compreender a importância da preservação ambiental para a ilha, compreender a importância dos ecossistemas da ilha de Santa Catarina, analisar os fatos históricos, né, relacionados à invasão espanhola, né, e à colonização portuguesa. Aí já puxa para a história. Então, os objetivos do projeto, eles estavam sempre relacionados com geografia, história e ciências. Conversei com os meus parceiros, né, de trabalho na época, e eles toparam trabalhar comigo esses objetivos, né. Como que iniciou? Eu apresentei o livro para eles, o livro Floripa Sua Linda, apresentei um outro livro que foi escrito pelo Roberto Tonera e pelo Mário Mendonça de Oliveira, que é As Defesas da Ilha de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, de São Pedro, em 1786. Esses dois livros, eles são aqueles livros que vêm do Departamento de Biblioteca para todas as escolas da rede. Floripa Sua Linda, cada escola deve ter 2, 3 exemplares, e esse das defesas deve ter 1, 2 exemplares em cada escola, né? E foi material de apoio que eu usei para trabalhar, né, o projeto. O Floripa Sua Linda, ele foi uma parceria com a prefeitura, eu não sei como que ocorrem esses editais, mas aí as escolas, em contrapartida, cada escola tem que receber um exemplar. Funciona mais ou menos assim, e aí, não sei se os NEMs chegam a receber esse material também, mas as escolas básicas eu acredito que sim. Usei uma maquete da Ilha de Anhatomirim, porque uma professora antiga da escola, que já se aposentou, né, antiga modo de dizer, que já estava há mais tempo, ela se aposentou, mas o marido dela fazia maquetes, e aí ele fez 2 maquetes para a escola, uma da Ilha de Anhatomirim e uma da Ilha do Campeche. As maquetes ficaram um tempinho lá esquecidas, eu retomei elas e levei para a sala de geografia. Então, na nossa escola, funciona sala ambiente, né? Então, cada disciplina tem a sua sala, eu tenho a sala de geografia, que é onde eu tenho esses materiais para poder trabalhar. A turma conheceu o projeto e os objetivos, e a gente propôs que eles conhecessem a autora do livro Floripa Sua Linda, né? Fui atrás dela, conheci ela nas redes sociais, na verdade, e convidei ela para ir até a escola fazer uma conversa sobre a técnica de aquarelas, porque como a gente não tinha uma professora de artes para trabalhar em conjunto, artes visuais, eu convidei a Gabriela para conversar com a turma, ela topou, e aí depois vocês vão ver também como que foi esse desdobramento. Então, esses são os 2 livros, né? O livro que fala sobre as fortalezas, que é as defesas da ilha de Santa Catarina e do Rio Grande de São Pedro em 1786, e o Floripa Sua Linda, né? Ali na capa do livro já tem uma aquarela da Praia do Pântano do Sul, se eu não me engano, que ela pintou numa das visitas dela. Essas 2 imagens são da maquete, né?
uma vista de cima e uma vista lateral. Então, essa maquete está lá na sala de geografia, e ela é muito usada, né? Dá para ver que ela já está um pouquinho com as marcas de uso mesmo, né? Porque eles tocam, eles querem ver onde é que eles foram, eles localizam ali as construções, as edificações, e aí a gente vai percebendo, né? Que eles vão visualizando aquilo que eles viram, né? No local visitado. Os materiais, né? Aí foi um outro desafio. Como é que a professora vai propor pintar um trabalho de aquarela se não tem aquarela, né? Não é um dos materiais que chega na escola. Só que a professora sabe que a UDESC tem uma verba destinada ao PIBID, aos bolsistas lá que a professora recebia. Então, a gente teve uma conversa, uma parte das aquarelas, das paletas, né? Ela foi doada através dessa verba do PIBID, uma parte eu adquiri, né? E aí eu pensei, o ideal seria cada um pintar com a sua, mas como não tem, vamos tentar então que eles usem duplas, né? Porque tem todo aquele processo de misturar com a água, de dissolver. Então seria mais interessante individual, como não tinha, eles usaram em duplas. Aí participaram do projeto esses 3 bolsistas e a mestranda de Geografia da UDESC. Os professores de História e Ciência estavam incluídos no projeto interdisciplinar e a professora Sol de Artes também trabalhou as questões relacionadas à fotografia. Então, agora a gente começa a ver um pouquinho de como que foi esse trabalho. A primeira etapa foi a visita da Gabriela na escola, né? Então, a Kátia, bibliotecária, organizou lá na biblioteca um momento que eles pudessem ter uma roda de conversas com ela, né? E aí ela contou toda a história da vida dela, da formação dela, de como que ela fez esse livro, de como que ela, das técnicas, dos cursos que ela fez, levou o material, né, para apresentar para eles. E foi um bate-papo muito interessante, e daí eles ficaram mais interessados ainda em pintar em aquarela, né? Nossa primeira saída de estudos, ela foi para a Fortaleza de São José da Ponta Grossa. Aquela fortaleza que fica lá na Praia do Forte, né? Para a gente localizar entre o Jurerê Internacional e a Praia do Forte. Essa saída de estudos a gente fez no dia 6 de agosto. O que eu pensei, né? Por que eu vou trazer essas datas? No dia, eu pensei em fazer uma saída mensal, para poder ter um tempo também para trabalhar as questões ali históricas, né, geográficas, para eles poderem pintar aquarela, para eles poderem fazer as atividades no dia deles. Então, teve todo esse cuidado também de se pensar nisso. Então, a primeira saída, no dia 6 de agosto. Quando eu organizei o cronograma, eu pensava de primeiro levá-los nas ilhas e depois levá-los nessa que fica em terra, né? Terra firme. Mas, na verdade, por conta das condições do mar, e aí quando a gente tem um projeto para a Escola do Mar, a gente tem que estar ciente disso, né? A gente vai de barco, não é tão simples assim, né? Tem todo um cuidado, e isso vale frisar, porque a Escola do Mar, tanto a Escola do Mar quanto a empresa que presta o serviço, eles são muito cuidadosos e muito atenciosos com os estudantes, com os professores, então é muito bacana, tá? Aí, nessas 2 fotos, com a fortaleza ao fundo, né? E a outra, eles ali ouvindo o Luiz explicando para eles ali a questão da posição. Nessa fortaleza, eles já conseguem começar a visualizar e a entender esse sistema de defesa, né? De proteção da ilha. Depois, a saída do centro, a Marina, que é a bolsista, que é a mestranda lá da UDESC, ela fez uma aula de preparação do centro. Então, ela trouxe muitas imagens antigas, imagens atuais, para eles tentarem adivinhar que lugar era aquele, né? E aí eles começaram a perceber e a identificar os lugares da cidade, né? Alguns eles nem faziam ideia, e aí foi uma aula muito interessante, porque participaram muito. E aí, a nossa segunda saída de estudos foi no dia 10 de setembro, foi
no Centro Histórico, no Forte de Santa Bárbara. Nesse dia, eu tinha previsto que a gente fosse visitar o Forte de Santana, que é aquele que fica embaixo da Ponte Hercílio Luz, né? Imaginem que eu ia percorrer o centro da cidade inteiro com esses estudantes, mas não por essa questão, porque eu já estou acostumada, né? E eles também já sabem que quando eles saem, eles têm que caminhar um pouco, né? E só que o Forte de Santana, ele me parece que está fechado, né? Ele é administrado atualmente, acho que pela Polícia Militar, e ele estava fechado para visitação. E eu não consegui o contato, liguei várias vezes, o telefone chamava e não consegui levá-los. Então, a gente decidiu fazer um roteiro pelo centro, né? Ah, outra coisa que é importante de falar, né? Para cada saída de estudos, eu sempre faço um roteiro, né? Os lugares que a gente vai percorrer e a gente tenta seguir esse roteiro para ter uma certa organização depois também para eles escreverem esses relatórios, né? Então, aí tem duas fotografias, né? No jardim do Palácio Cruz e Souza, porque a gente foi lá antes e perguntou se eles poderiam usar o espaço para lanchar, porque era outra preocupação, né? Vou levar uma turma inteira, vou ficar o dia inteiro no centro, e aí, como é que vai ser? E aí eles disseram que não, que a gente poderia usar o espaço do jardim para lanchar, então a gente aproveitou o espaço para explicar algumas coisas ali, dar um pouquinho, né, de aula para eles ali no centro, e depois eles lancharam nesse espaço. A segunda fotografia, eles estão dentro do ateliê da Gabriela, e aí quando ela veio na escola, ela convidou a turma para ir visitar o ateliê dela, né? E eu pensei, nossa, eu vou levar 26 alunos dentro de um apartamento no centro da cidade, como é que eu vou fazer? Quando eu cheguei lá, na porta do prédio, ela disse, não, pode subir com todo mundo. E aí, a gente foi lá, os 20 e tantos, entramos, eles não mexeram em nada, eles ficaram encantados de ver, né, porque uma parte do apartamento é o ateliê e a outra parte é o escritório de arquitetura dela, e eles conversaram sobre várias coisas, perceberam ali todo o material que ela tinha, né, e foi uma tarde muito proveitosa, muito valiosa, né, e bem gratificante mesmo. Nas escadarias ali do palácio, né, pelas ruas do centro, então a gente fez um tour mesmo pela cidade, em volta da Praça 15, tendo esse olhar mesmo, né, da cidade, de conhecendo, fomos no Forte de Santa Bárbara, que é administrado pela Marinha, né, então lá eles tiveram toda uma explanação do que ficou do forte, foi pouquinha coisa, né, uma parede lá que simboliza. Segundo o marinheiro que nos atendeu, nem o canhão que tem ali é da época do forte, né? Então, mas foi valioso para eles entenderem que o mar batia ali, né? Que a configuração da cidade era diferente, que foi construído um aterro para abrigar todo aquele espaço, né? Que a cidade se modificou e aí eles já tinham visto essas imagens e perceber mesmo essa transformação das paisagens, né? Esse era um dos objetivos do projeto também, de analisar tudo que foi mudado, né? Tudo que foi se modificando ao longo do tempo. E a terceira saída, né? Que na verdade eu tinha pensado que seriam duas navegações diferentes, mas por conta do tempo não deu e porque teve que ser adiado algumas vezes, né, por causa das condições do mar, um dia era vento, um dia era chuva, foi adiado. A Escola do Mar propôs que fosse feito no mesmo dia, né? No começo eu fiquei, nossa, vai ser cansativo. No final eu adorei, porque é muito difícil conseguir transporte do sul da ilha até o norte da ilha, né? E também a gente tinha que sair muito cedo por causa do trânsito, e a gente tinha que estar no Trapiche às 9 horas, lá de Canasvieiras. Então, essa logística de fazer as duas ilhas no mesmo dia, depois eu percebi que foi muito melhor, porque o tempo foi muito bem aproveitado. A Escola do Mar organiza de maneira, assim, muito... não é rasgando elogio, não, mas eles sabem disso porque o Alexandre, o coordenador, e o Luiz, que são as pessoas que eu tenho mais contato lá na Escola do Mar, a gente consegue dialogar muito em relação a isso, né, nessa questão de organizar o tempo,
de ter o momento para explicar, de olhar, de perceber, de analisar tudo que está naquele lugar, naquele ambiente, né? Então, essas duas primeiras fotografias, uma é no barco e a outra é no Forte de Santo Antônio de Ratones, e essas duas lá em Ayatomirim, né? Eles estão tendo ali a explicação, já estão descendo para sentar nas escadas, porque realmente é muito lindo, né? Chama muita atenção esse lugar pela construção, pelas pedras ali, pelas rochas, né? Que formam as muralhas. E, enfim, realizamos as saídas. A gente realizava uma saída, vinha para a escola, a primeira coisa era pintar aquarela, né? E depois eu ia intercalando. Terminava a aquarela, atividade no diário, né? E trabalhando os outros conteúdos paralelos. Então, aí um pouquinho da organização, né? Os materiais, as paletas, os pincéis, o papel, que foi um papel um pouquinho mais grosso, que também foi a UDESC que forneceu, e ele já começando ali os trabalhos de pintar as aquarelas, né? Então, a Gabriela sugeriu que primeiro eles fizessem, né, um esboço do desenho para depois pintar, né? Vocês percebem nessa primeira fotografia que tem ali um esboço da Fortaleza de São José da Ponta Grossa. Na segunda fotografia é a caixa dos diários, é o livro, todo esse material eles têm acesso o tempo inteiro, né? Fica na sala, é para eles folhearem, é para eles olharem mesmo as imagens, é para eles lerem os textos, verem os mapas. Então, eles têm acesso a esse material e devem ter mesmo, porque ele é parte do projeto e a curiosidade deles é o que me motiva também a escrever e a planejar essas aulas com eles. Nesse slide, agora vocês observem, tem um celular na mesa, né? Na tela do celular tem uma imagem, né? Uma foto de um lugar, que é o que eles vão pintar. Então, muitos escolheram as mesmas imagens, outros escolheram imagens diferentes, né? E aí tá todo mundo construindo, né, a sua aquarela. Estão sentados em duplas, né? A configuração da sala para esse momento é sentar em dupla. O material fica ali. O que eu fiz foi que cada dupla colocou o seu nome na sua paleta para não ter problema de estragar, ou não cuidou, fez, né? Alguém pegou a minha paleta? Não, todo mundo estava lá identificado, só as paletas, mas os pincéis não. E eles usaram bastante esse material. O livro, né? Essa foto que eles estão ali com os dedinhos é uma foto que eu adoro, essa foto, porque essa foto foi um momento da aula que o livro estava na mesa, eu estava fazendo a chamada e surgiu a pergunta, o livro foi aberto, a turma toda veio localizar os lugares ali, né? Porque tem um mapa que mostra possíveis fortalezas, então fortes, né? E a curiosidade de saber onde é que estava, que lugar é esse, e aí todo mundo levantou e veio para a mesa mesmo, e a aula continuou seguindo. Na outra imagem, eles continuam pintando, as meninas estão mexendo no celular ali embaixo, né? Estão olhando a imagem para poder tá desenhando. O bolsista está ali me ajudando. Fantástico, né? E eles começando ali a pintar as suas aquarelas. Agora, para vocês, algumas dessas aquarelas, né? Então, essa primeira aquarela, ela é um grafite que ficava localizado entre a rua Deodoro e Vidal Ramos, numa parede. A aluna achou fantástico, bateu a fotografia e pintou a sua aquarela. O objetivo era esse, né? Retratar uma imagem de um lugar visitado. Vocês perceberam que na pintura dela, ela botou até a placa de costas como estava exatamente na fotografia, né? A placa ali da rua Vidal Ramos estava ali. Me parece que esse grafite não está mais lá na parede, que já pintaram a parede, ele não está mais. Segundo, Fortaleza de São José da Ponta Grossa. Essa imagem é aquele esboço da lá que eu mostrei para vocês, né? Como começava, com aquele desenho mais fraquinho lá. Essa é a aquarela lá da Fortaleza de São José da Ponta Grossa. A portada, né, da ilha de Santa Cruz de Ayatomirim.
bem, bem detalhada, né? Com as árvores, a vegetação ali, as rochas. A capivara, porque tá cheio de capivara nessa ilha, e elas estavam lá bem bonitas. A aluna bateu a foto e resolveu pintar a capivara. Por que não, né? É o registro que ficou mais marcante para ela. A vegetação ali, o animal. A torre da Fortaleza de São José da Ponta Grossa, então a foto do aluno, do estudante, né, e a pintura. Foi trabalhado assim, quem quisesse pintar de memória, sem problema nenhuma, só identificar, sem problema nenhum, só identificava qual era o lugar que estava pintando e fazia sua pintura. A piste da Fortaleza de Santo Antônio de Ratones e o barco, né, pintado aí por uma das estudantes, com todos os detalhes. O Forte de Santa Bárbara, né, o Forte de Santo Antônio de Ratones, então, esses aí pintaram de memória, não quiseram usar fotografia, muito bacana também, né, eu acho isso muito lindo, tenho aquela recordação, vou lá e pinto. Mais uma torre, também da Fortaleza de Santo Antônio de Ratones, com todos os detalhes ali das rochas, das construções, a janela, né, tudo bem detalhado mesmo, o céu, com todos os detalhes. Dentro da cidade, né? Compro ouro, pago bem no ouro. A aluna achou interessante, estudante lá, não, quero tirar uma foto. Foi lá, pediu, né? Porque também tem isso, né? Posso tirar uma foto da placa? Foi lá, pediu para tirar a foto da placa, ele queria até aparecer na foto, mas aí ela disse, não, só a placa. Tirou a fotografia da placa, pintou esse cotidiano da nossa cidade, que a gente está bem acostumado quando vai no centro da cidade, né? Os vendedores de ouro ali oferecendo o ouro. E aí, no final do ano, depois de pintar todas essas aquarelas, eu até fiz uma colinha aqui, ao todo foram 106 aquarelas e 40 fotografias, né? A gente resolveu fazer uma exposição, né? Por que não mostrar esse trabalho? E aí, essa exposição foi organizada por algumas pessoas da escola junto comigo, né? Eu já agradeci imensas vezes, mas continua a diretora Miliane, a Kátia, o Júlio, a Osânia, e foi organizada a exposição. Então, todas as famílias foram convidadas, algumas pessoas, a Gabriela, o convite foi para a Secretaria de Educação, para a Escola do Mar, e a gente organizou essa primeira exposição de aquarelas da Dilma, né? Convite e ali a entrada da exposição. Foram organizadas em banners nas mesas, e a ideia é que as famílias fossem na escola um dia à noite para a abertura dessa exposição. Eu pensei da exposição ficar por uma semana para todas as turmas da escola também poderem prestigiar e conhecer, né, esse trabalho tão bonito da turma 71. Se eu tive medo de botar as aquarelas ali, né, é uma coisa que às vezes as pessoas me perguntam, tu vai deixar todo esse material aí? Eu conversei com as turmas e conversei com a turma e disse, olha, vai ficar ali, eles vão ajudar a cuidar. Ninguém mexeu, ninguém rasgou, ninguém riscou. Ficou por uma semana. As turmas de anos iniciais visitaram com as professoras e elas são muito parceiras na nossa escola também. Visitaram a exposição, viram, né, as imagens, o material ficou ali. Depois de uma semana a gente recolheu e aí eu deixei esse material guardado na escola para poder, né, depois devolver para os estudantes. Então a gente organizou os livros que foram referência no trabalho e as imagens. Tem um mapa da cidade que eles alfinetaram todos os lugares que eles já visitaram, né? Então, cada saída de estudo que eles fizeram tem um alfinete. Esse mapa está lá na sala de geografia e tem um alfinete lá em cada lugar visitado por essa turma. Eles apresentaram a exposição, né? Então eu dei uma ajuda ali, mas eles que ficaram responsáveis também por apresentar o trabalho deles, né? Nessa mesa a gente tem ali a lista de presença, os diários para os pais, né, para os tios, para os primos verem,
Então, estava tudo ali, e eles ficaram ali folheando, vendo as atividades. A maquete também foi colocada para eles poderem observar. As famílias, né, na visita ali, na abertura da exposição. E na outra foto sou eu com os estudantes que participaram da abertura. Né? Então, de 26, tinham 13, 14 estudantes. Metade da turma foi com as suas famílias à noite para a abertura da exposição. Fiquei muito feliz, porque fora do horário, né, ter esse compromisso de participar dessas atividades. Muitas vezes a gente tem medo de fazer isso e chamar as famílias, mas a gente tem que ser parceiro das famílias nesses momentos também, né? Não é só chamar para dizer que o filho está aprontando, mas para dar valor a um trabalho também, né? E aí, mais algumas imagens da exposição. Materiais de referência, né? Além do livro Aí eu vou dar algumas dicas aqui. Além do livro da Gabriela, tem esse outro livro que é fantástico, chamado Florianópolis para Conhecer e Brincar, da Bebel Ouro Fino. É um livro de atividades da cidade, da ilha, né? Então, para anos iniciais, ele tem muito material para ser usado, né? Eu usei algumas atividades como referência. Para o projeto, eu sabia que a UFSC, né, a Coordenadoria de Fortalezas, eles tinham um folder para cada fortaleza. O que eu fiz? Eu entrei em contato com a Coordenadoria de das Fortalezas e pedi um folder para cada aluno. Eles me disseram, tu tem que vir aqui buscar, a gente já deixa separado. Fui lá, busquei e usei esse material como base para as atividades no diário. Então, vocês veem que ali, esse folder tem um mapa de localização, né, com as fortalezas, e uma das atividades era eles fazer o trajeto que eles percorreram até chegar às fortalezas. Na segunda imagem, vocês veem ali uma linha um pouquinho mais forte em vermelho, né, que foi uma das atividades. Localizou. Vocês percebam também que ali tem lá o sistema triangular, tem um triângulozinho lá desenhado, né? Localizaram também esse sistema defensivo. Então, o folder foi um material muito usado para poder dar essa base nos conteúdos que a gente trabalhou. Ele, né, vem assim ali com as imagens para cada fortaleza, ele tem um folder para cada fortaleza, com as imagens da fortaleza. Dentro ele tem um mapa, né, que mostra todos os lugares que tem. Então, ele visitava o lugar e ele sabia onde é que estava exatamente o lugar que ele visitou. E tem um histórico ali de cada uma das fortalezas, né. Foi um material que eu explorei muito, porque visualmente ele é muito bonito, é colorido, né, é um papel bonito para poder se trabalhar e para eles estarem manuseando isso, né? Vai lá, olha, localiza onde é que foi. E os diários, né? Então, esse diário é o xodó deles e meu também, né? Porque eu carrego esse diário para cima e para baixo, né? Trago para casa para corrigir, deixo o recado, levo para a escola, vivo carregado. Eu carrego uma mala, bem dizer, com 26 diários. Porque agora eles estão ficando pesados, porque estão cheios de material dentro. Agora eu já não tenho mais trazido tanto para casa. Então, cada um tem o seu. São todos iguais, encapados com tecido, para não ter, o meu é assim, o meu é assado. Eu padronizei, encapei igual para todo mundo. É um caderno de desenho fornecido pela escola, né? E aí eu encapei, fiz diferente ali para ficar. Eles têm esse diário desde 2018. A minha ideia é que eles fiquem até eles saírem no 9º ano, e quando eles forem embora, eles levem de recordação desses 4 anos que eles passaram conosco na Dilma. Então, nesse diário, eles fazem as atividades, né? Relatos, o folder, o relato, Museu Naval, Fortaleza de Santo Antônio de Ratones, pergunta, localizar no folder, história em quadrinhos, tem de tudo um pouco, tá? Eu trabalho com uma gama de linguagens, uso de tudo um pouco. Uma avaliação do projeto, né? Então, quando finalizou, eles responderam essa avaliação, e a avaliação leva em conta tudo que foi trabalhado. Como que foi a minha participação, como que foi da Escola do Mar, como que foi dos bolsistas, como que foi a deles, como que foi da escola, o que foi bom, o que foi ruim, tá tudo ali. E é um feedback muito importante para mim,
para saber no que precisa melhorar para os próximos projetos. Nesse slide eu trago ali, eu pensei então, né, na exposição, como que eu vou fazer? Vou fazer uma moldura para cada aquarela. O professor Júlio me ajudou, a gente elaborou ali com papel, fez uma moldura como se fosse um quadro. A coordenadoria de Fortalezas fornece um bonequinho chamado Paper Toy, trabalhei com eles também, né? Recortaram, colaram e montaram seu Paper Toy. No final, no dia da exposição, eu dei um bottom com a foto da turma para cada um deles, porque cada ano com essa turma, eu dou de recordação para eles uma foto da turma, para eles verem essa mudança que está tendo, não só a física, né? Eu estou envelhecendo, eles estão crescendo, mas também para eles terem uma recordação, porque eles vêm juntos, muitos desde o NEI, né? E eles, para cada família que visitou, também recebeu um marcador de páginas, e eles também, os estudantes. Aí tá a imagenzinha do Paper Toy. Essa semana eu descobri que tem um português e um espanhol, né? O Brigadeiro José da Silva Paz, que foi o idealizador das Fortalezas, e agora ali tem um outro, eu esqueci o nome dele, mas é um espanhol, para ter um de cada lado, né? E aí eles montaram esse bonequinho. Para quem trabalha com educação infantil e anos iniciais, muito legal para trabalhar. Eu montei... Ai, desculpa. Eu montei uma espécie de livro. Então, para cada fortaleza para cada saída, tem um livro com as aquarelas. Esse material todo eu ia levar no dia da apresentação da Rede de Saberes. Como não teve, eu fotografei e trouxe para vocês perceberem como que foi, né, esse trabalho final. Então, tá aí, deu 4 livros, né, de cada saída. Eu separei as 2 fortalezas lá, porque tinha muita aquarela e ia ficar muito ruim de manusear. Se tiver uma oportunidade, eu mostro para vocês, né, no dia que a gente se encontrar aí. E, para finalizar, eu trouxe essa frase que a Escola do Mar usa muito nas publicações deles no Facebook, né? A gente somente preservamos o que conhecemos. E eu penso que seja isso mesmo, né? Se a gente não conhece, a gente não tem como preservar, né? Para a gente pensar um pouco, eu trago um trechinho da minha banda favorita, né? De uma das músicas que eu gosto muito, que é A Noite Chegou, que diz que viver nessa ilha me traz fé, viver nessa ilha me traz fé. E viver nessa ilha é se arrepiar de vez em quando. Viver nessa ilha é de arrepiar. E realmente é de arrepiar mesmo, porque é fantástico conhecer, trabalhar e viver, né? Mostrar para esse estudante valorizar, não só valorizar o manezinho, mas valorizar os lugares da ilha, né? E essa foto é uma das fotos que eu mais gosto, porque eu adoro tirar foto de janela e porta, né? Eu viajo, janela e porta. Essa foto, ela é uma janela do calabouço da Fortaleza de Santo Antônio de Ratones. E aí dá para ver o mastro do barco. Eles pintaram essa foto em aquarela também, porque vários tiraram essa foto, mas essa foto é minha, né? Eu fotografei porque eu gosto muito de ver essa imagem, né? Esse horizonte que se amplia quando a gente olha de uma janela, né? Eu acho que é isso. As referências, né? O que eu usei? Diretriz curricular de Florianópolis, a proposta curricular, o PPP da escola, o livro da Gabriela, o livro da Bebel Orofino, o livro do professor Roberto Tonera, o site das Fortalezas da UFSC, o texto da professora Nídia. Quem quiser, né, meus contatos, dica, material, pode entrar em contato comigo que, com certeza, se eu não puder ajudar na hora, mas eu vou atrás, né? Às vezes eu ando meio assim, parece que eu esqueci, mas não esqueço. Dou conta de atender. Se quiserem um dia, quando o estudo retornar, me visitar na Escola Dilma, também fica o convite, né? Visitar a turma, hoje a turma 81, que a gente tinha um projeto para continuar esse ano, mas infelizmente, por causa da pandemia, estamos parados, mas quem sabe ano que vem a gente retoma, ou se der ainda esse ano.
dizer que foi um prazer, estou aberta aí para ouvi-los, para ver os questionamentos, vou minimizar aqui para poder vê-los. Lilian, querida, preciso te parabenizar, já agora, depois a gente parabeniza depois no final, novamente. Mas te dizer que quando você falou na palavra arrepio do Daza, eu fiquei pensando que o que arrepia mesmo é a gente do lado de cá observar todo o teu trabalho. Isso sim nos causa arrepio. Tenho certeza, não somente a mim, mas com todo o grupo aqui. O trabalho que você apresentou é extremamente valioso, vale uma exposição para fora dos muros da cidade, né, da escola, enfim, não só ficar, né, fechado nos muros da escola. É uma experiência marcante para os alunos, com certeza, mas para nós que visualizamos do lado de cá o teu trabalho, né, porque a gente fica assistindo realmente extasiada, né, embevecida com todo o planejamento, com todo o rigor que você tem e com toda a competência com que você exerce o teu trabalho, a tua profissão. Fica para nós uma referência, né? Eu acho que a gente não precisa ir muito longe fazer cursos tão, né, nem pagos, nem tão específicos. Um relato de experiência desse nos ensina muita coisa. Nos ensina o planejamento, nos ensina a didática, e nos ensina a olhar para a vida com um filtro poético, que é o que você tem, é o que você faz. Né? E por causa dessa tua poesia, que é algo interno, você leva a poesia para os alunos também. Porque todo esse teu trabalho, para além de científico, também é poético. Então, agora eu abro o chat. O que nós temos aqui são muitos elogios. Se alguém quiser conversar com a Lilian, né, por favor, por gentileza, aí, abram as suas câmeras, pode se inscrever que aí eu vou anunciando. Mas o que ficou é isso, né? Todos os comentários aqui no chat são para te parabenizar, para agradecer essa experiência maravilhosa que você nos possibilitou nessa noite de sexta-feira. Tá? Eu abro se tiverem ainda perguntas, né? Se quiserem, como o pessoal falou, a sensibilidade, dedicação, é um trabalho inspirador, e assim vai. No final, nós vamos fazer a cópia aqui do chat e encaminhar para você por e-mail, que é o que a gente tem feito, tá? Eu abro agora, se alguém quiser se manifestar ou fazer perguntas. Eu gostaria de falar, posso? Rejane, de Boa. Boa noite, Lilian. Em primeiro lugar, eu quero te parabenizar pelo belo trabalho que tu desenvolveste. Muito bacana, obrigada. Muito sensível e com um olhar muito poético. Adorei. A minha pergunta vai na direção do planejamento e da operacionalização, porque eu verifiquei que tu tens uma perspectiva de trabalho muito interdisciplinar. Assim, tu tem um olhar sensível e muito aberto, que está para além da tua disciplina, né? A minha pergunta vai ao encontro, então, esse planejamento que tu citaste lá no início do teu projeto, assim, que abarcando disciplinas como ciências, história, artes, os professores dessas turmas, né, dessa turma, os professores dessas disciplinas, e das demais disciplinas dos alunos, eles participaram de parte do projeto ou usaram parte das tuas ideias de projeto para aplicar nas disciplinas? Houve realmente um trabalho interdisciplinar que tenha envolvido os demais professores ou ficou assim mais nas tuas aulas? Então, na verdade, eu sei que o professor de ciências trabalhou muito a questão dos ecossistemas da ilha, né? E aí era um dos objetivos do projeto. E o professor de história também trabalhou as questões relacionadas com história, né? É muito difícil quando fazer um trabalho interdisciplinar realmente, né, que aconteça, mesmo que todo mundo esteja engajado, mas é possível, né? E aí a gente tentou trabalhar dessa forma. Claro que tem os conteúdos que o professor de história às vezes não bate, né, o conteúdo de geografia com história no mesmo ano, mas a gente tentou mais ou menos puxar esses conteúdos para que fosse possível, sim, as disciplinas estarem
ali trabalhando de maneira interdisciplinar. Certo. Não sei se eu consegui responder a tua pergunta, mas Claro, de certa maneira, sim. Quanto ao certo. planejamento, o que a gente faz? Na nossa escola, a gente tem esse hábito de socializar os planejamentos. Então, a gente tem uma reunião que todo mundo fala o que vai trabalhar. Eu vou trabalhar esse ano, esse projeto com o 6º ano, esse com o 7º, pode entrar aqui, então... E aí, a gente vai trocando essas figurinhas para construir esse planejamento maior e trabalhar com o projeto. Eu confesso que não faz muito tempo que eu trabalho com projetos, né? Mas é algo que é muito mais motivador, tanto para o estudante quanto para a gente, porque a gente vai percebendo realmente, né, os conteúdos, vai percebendo toda essa dinâmica, né, do trabalho fazendo sentido. Quando eu trago ali a professora Nídia falando do estudo do meio, mas nessa questão mesmo de fazer, de dar sentido ao conteúdo. Porque não adianta, por exemplo, eu estudar o relevo da Europa se eu não sei o relevo da cidade que eu moro, se eu não entendo esse relevo. Não que eu tenha que estudar só a minha cidade, né? Depois eu vou ampliar conforme o tempo vai passando, mas que seja possível o conteúdo fazer sentido para ele. Certo, isso aí. Perfeito, obrigada. Nada. Aqui agora é uma pergunta da Paula Cotinhas. Ela, na verdade, ela vai no sentido da pergunta que a Rejane fez sobre a questão da interdisciplinariedade. Deixa eu só organizar aqui, porque o meu chat escapa da minha mão. O planejamento foi seu ou foi feito de forma coletiva, com a participação de outros professores? O planejamento do projeto partiu da disciplina de geografia, né? Mas teve a participação dos outros porque a gente socializa esses planejamentos para poder tentar trabalhar de maneira interdisciplinar, né? E não só eu que gosto, que tenho essa afinidade de trabalhar projetos interdisciplinares, mas a escola, de maneira geral, ela busca, né, tá fazendo esse planejamento coletivo, então a gente socializa esses planejamentos por ano. No 6º ano eu vou trabalhar em geografia mais geral, eu pensei esse trabalho, o que vocês podem contribuir? A gente vai construindo de maneira coletiva. Tá certo, ela compreendeu aqui a sua explicação. Deixa eu ver aqui. Tá bom. A Letícia Lisboa faz um comentário. Precisamos de um número maior de transporte viabilizado pela Secretaria Municipal da Educação para os NEMs, possibilitando mais saídas de estudo com as crianças. Você, de certa forma, sentiu alguma dificuldade em realizar as saídas de estudo? Então, eu tinha até anotado isso, porque eu acho que ano passado eu fiz 11 saídas de estudos, mas nem todas com transporte viabilizado pela secretaria, né? E muitas vezes esse é um dos maiores problemas, das maiores dificuldades que a gente tem, porque imagina, eu não sei quantos ônibus tem, mas eu acredito que sejam 3, 4, para dar conta das escolas básicas e dos NEMs, e tem algumas datas que, por exemplo, a semana de Snardia de Azevedo não pode usar o transporte, daí acaba inviabilizando, né, de fazer mais saídas de estudos. Mas, em particular, nesse eu não senti tanto problema. No do ano anterior, né, eu tive uma dificuldade maior com o transporte, assim, tive que correr bastante atrás para poder conseguir o transporte. Mas ano passado foi mais tranquilo, né? A Paula lhe perguntou se foi realizado apenas nas aulas de geografia. A maior parte do projeto foi realizado nas aulas de geografia, mas teve a contribuição de outras disciplinas, sim. Mas interessante, eu acho que também tem que frisar que apesar Muita gente. de encontrar algumas dificuldades, mas você conseguiu realizar seu trabalho. Né? Algumas visitas Sim. foram possibilitadas. E talvez foi. Por aquilo que você mencionou. Haja visto o grande número de unidades para serem atendidas, né? Então, tem que estar dividindo para os projetos, as demandas que aparecem. É bem complicado, assim, porque
tem a questão dos horários, né? Aí, às vezes, não dá tempo, por exemplo, tem que chegar lá no Trapiche às 9. Como que tu vai sair da armação às 8 para chegar às 9 em Canasvieiras? Né? Com o trânsito bom, 9h30, 10 horas, né? Aí você fica um pouco amarrado nessa questão dos horários também. Aí, às vezes, não dá para usar o transporte da prefeitura, né? Fornecido lá, viabilizado pela secretaria. Mas, ano passado, eu consegui usar, sim. Tá certo. Uma pergunta da Paula, novamente. Pensando no seu planejamento, qual foi a maior dificuldade que você vivenciou para desenvolver o projeto? E qual aspecto que você considera potencializador da aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes? Olha, a maior dificuldade, eu acho que o transporte, né? Não que tenha sido... Porque, pensa, né? Quando pensa um projeto com saída de estudos, a primeira coisa que já tem que imaginar é o transporte. Vou conseguir levar? Porque se eu não vou conseguir levar, não adianta nem eu escrever um projeto, né? Mas eu acredito que essa seja a maior dificuldade. E qual aspecto que eu considero mais potencializador? A partir do momento que tira esse estudante da escola, que tem aquele encantamento, né? Ele começa a fazer relações ali, então aqui essa posição geográfica contribuía, olha, eu saio do sul, já estou no norte, e ele começa a relacionar com aquilo que ele está vivendo, o conteúdo com aquilo que ele está vivendo, acho que isso aí começa a fazer sentido mesmo para a vida dele, né? Eu acho que isso que é o que mais me motiva, enquanto professora, a tirá-los de dentro da sala de aula. Eu brinco muito com eles, eu falo sempre assim, vamos que o mundo é nosso, então vamos lá, vamos sair, vamos conhecer, porque o mundo é nosso, a gente tem que explorar e conhecer esses lugares. Né? Uma pergunta agora da Luciana Prado. O projeto Sim. ocorre ao longo do ano ou em alguns trimestres ou bimestres? Então, esse projeto, ele é construído, os projetos com a Escola do Mar, eles são construídos com cronograma anual, né? Mas, geralmente, o que eu sempre faço, né? Tento fazer com que ele tenha um início, um meio e um fim, e que a gente consiga dar tempo, né, de finalizar esse projeto e conversar depois sobre ele, porque não adianta, por exemplo, fazer uma saída de estudo no último dia de aula, que daí eu não vou ter como ter um retorno desse trabalho que estava sendo desenvolvido, né? Esse projeto em particular, ele começou a ser construído em março, mas ele ocorreu de fato em agosto, setembro e outubro, com a exposição no final de novembro. Então, percebam que quase o ano inteiro, né? Mas, em paralelo a isso, eu fui trabalhando vários outros conteúdos de geografia com eles, né? Quando não tinha um tempo para trabalhar com o projeto, mas tinham outras atividades sendo desenvolvidas em paralelo. Tá certo. Nós não temos mais perguntas. Tem alguns comentários aqui. Cada vez mais estamos tendo dificuldades para utilizar o transporte, até porque agora tem a questão das cadeirinhas para as crianças de educação infantil. Que mais que tem aqui? Aí, elogios, parabéns pelo projeto e comprometimento. Essas vivências aumentam o interesse dos alunos na disciplina e ficam registradas na memória. Muitas pessoas parabenizando o teu trabalho. A Inelise faz uma pergunta: todos da turma se interessam ou você percebe que algum não fica engatado na aula? Então, na verdade, assim, ó, nessa turma tem um interesse muito grande, né? O que acontece? Tem um estudante que ele passa muito mal quando ele anda de ônibus, então ele prefere não ir, né? E aí a gente a gente conversa muito nesse sentido. Não é porque ele não vai que ele não vai participar do projeto, né? Na saída para Anhatomirim foi muito interessante, porque uma das estudantes não foi. E a colega perguntou se ela poderia fazer uma chamada de WhatsApp. Eu falei, olha, se não atrapalhar as explicações, eu não vejo problema nenhum.
E aí ela ficou ali fazendo a chamada e mostrando tudo o que estava acontecendo para a colega que não tinha ido. Eu não vi problema nenhuma, o Luiz também não se importou que isso acontecesse, se atrapalhasse, claro, que a gente já está, né, pedindo para parar de fazer. Só que daí eles não vão, mas eles têm acesso a tudo o que acontece na saída de estudos. Então, quando a gente retorna, na aula seguinte, a gente sempre vai conversar sobre o que aconteceu. E aí eles vão mostrar, a gente fez isso, chegou lá, a gente desceu no trapiche, a gente foi conhecer os canhões, e aí a gente vai conversando para esses alunos que não foram participarem também, né? Ele optou por não ir mais porque ele passava muito mal, e aí a gente também tem que respeitar. Tem famílias que não deixam andar de barco, e eu também não vou dizer, não, tem que ir, né? Não, eles têm essa liberdade de dizer que não podem ir mesmo. Acho que, não sei se consegui responder, mas tem um interesse, mas às vezes nem todos vão, né? Sim, perfeito, Lilian. Mesmo sem ir, com certeza. Alguém mais quer participar? Conversar com a Lilian aqui diretamente? Nós temos ainda 13 minutos. Eu quero elogiar, Andréia. Então, elogia, Andréia. Elogiar porque é fora de série mesmo. Eu sou apaixonada pela ilha, sou gaúcha, mas já estou aqui há 30 anos e amo todas as fortalezas e sempre que posso dou uma de turista e visito como se eu nunca tivesse visto as fortalezas, pego até o escuna, aquele cheio de turista gritando, e vou lá para Inhatomirim, aguentando aquela gritaria toda, só para poder ir passear nas fortalezas. E sou professora, então acho que está assim, brilhante a ideia, e eu vi que acho que tu já deve estar trabalhando com outros planejamentos aí, pelo teu brilho no olhar, tu não vai parar por aí. Já tens umas boas cartas na manga aí para os próximos, e espero que tu possa compartilhar conosco essa tua brilhante atividade. Muito bom, muito bom. Respondendo já tem umas ideias aí já bem amadurecidas para as próximas. Deu certo? Dá para ouvir? Tem alguém com áudio ligado e não estão dialogando aqui com a Lilian. Se puder... Ela só brincando com ela e as amigas dela da escola ficando assim agora pelo... Cíntia, querida, por gentileza. Já batei foto, vou bater foto porque a minha Xuca está doendo aqui. Só que a cabeça não é fácil ser seca, toma atenção e o cabelo amarrado não tá. Vou pedir o auxílio da Maria Eugênia, se puder assimilar. Isso acontece. A gente sabe que acontece. É uma animação lá. Lilian, vamos ver se eu consigo. Ótimo. Lilian, querida, eu estou aqui do lado de cá curiosa para saber o que você tem feito nesse período de isolamento, né? De trabalho remota. Então, conta para nós. Eu vou contar, porque assim, eu fui preparar essa apresentação e daí eu chorei várias vezes, né? Porque cada foto que eu olhava, eu pensava, meu Deus, quando que eu vou conseguir fazer isso de novo? E aí comecei a ficar meio angustiada, porque eu gosto muito de sair, muito de fazer atividade, até no pátio da escola mesmo, e aí eu comecei a ficar um pouco triste, mas depois eu me acalmei um pouco, né, para perceber isso. O que eu tenho feito? As atividades para o portal, né? Na semana passada eu escrevi uma carta para cada turma e nessa carta eu queria saber como que estava sendo essa quarentena para eles, né?
Aí ontem eu estava aqui em casa, um dos meus alunos chamou no portão para me entregar a carta. A carta era para ser mandada foto mesmo por e-mail, e ele veio me trazer a carta pessoalmente. Daí eu fiquei muito feliz, porque tem essa questão do retorno, né, de saber como que eles estão. A gente está angustiado, mas eles também estão angustiados, porque a escola para eles é um ponto de encontro, é onde eles, né, encontram os amigos todos os dias, encontram a gente, e aí ele veio me trazer a carta no portão, fiquei muito feliz mesmo, fiquei bem emocionada, na verdade. E tenho procurado fazer umas atividades diferentes, né, para poder suprir um pouco essa falta da escola, de estar com eles presencialmente, né? Tem sido difícil, mas a gente tem tentado, né? Como a frase ali no início, né? Marcar um nunca fez bom marinheiro, né? A gente está vivendo um mar agitado aí e estamos tentando ser bons marinheiros. Acho que é isso. Que bom, parabéns novamente pelo teu trabalho, agradeço imensamente por você ter aceito o convite. Fica aí uma dica, uma sugestão, inclusive, né, teve um questionamento no chat em relação ao professor nota 10, né, porque esse trabalho é digno de uma inscrição para o professor nota 10. E aqui nós vamos obrigada. Para conhecimento do seu trabalho. Tá? Se alguém mais ainda quiser fazer alguma pergunta, lembrando que a avaliação, daqui a pouquinho, a gente socializa no chat, tá? Daí a gente vai socializar ali o link, tá bom? Se alguém ainda quiser fazer uma pergunta, um elogio, conversar com a Lília, tá? Por favor. Eu, Andréia, pode ser? Pode. Eu quero dizer que eu tô até engasgada. Eu tô bastante emocionada com o teu trabalho. Eu sei o quanto que tu te esforçou para chegar aí, e a tua família é muito especial para mim, e os teus projetos, as tuas artes e a tua relação com Das Aranha me aproxima muito de ti. Tu és uma pessoa maravilhosa e eu estou sempre por aqui torcendo por ti. Parabéns pelo trabalho. Torcendo junto com a tua mãe, que eu fui lá cobrar onde é que ela estava, que ela não estava aí na lista. Mas eu já conversei com ela. Parabéns, Lília. Obrigada, Laine. Que lindo, Laine. Você já está me fazendo chorar também. Acho que vale aí para o grupo, né? Se vocês puderem desativar os áudios, eu peço a vocês uma salva de palmas para a nossa ministrante Lilian, porque realmente ela... Muito bom. Tem uns minutinhos ainda, né, André? Eu falei no começo ali que eu procuro fazer um projeto desse para cada turma, né? Nem sempre a gente consegue fazer um grandioso, mas eu trabalho muito com jogos lúdicos, né? Eu gosto muito de desenhar, então eu gosto muito de trazer isso para as aulas, de desenhar com eles, de trabalhar nessas questões. Tem uma coleção de canetas que eu empresto, e aí vai assim, a gente vai criando esse vínculo mesmo, né? Isso eu trago muito da minha mãe, né? Tem várias pessoas aí que já trabalharam com ela e conhecem ela da rede há muito tempo, dessa questão mesmo do afeto, de ter o olhar para o outro com muito carinho, com muito amor, né? Porque eu não deixo de ser professora quando eu saio do portão da escola, né? Eu continuo professora, e aí eu procuro trazer isso para a minha vida também, né? Esse amor, a gente tem que saber muito dessa questão, porque cada ser ele é único, tem a sua história,
e eu tô ali para contribuir para o crescimento deles, né? Para estar com um amor mesmo ensinando. Obrigada, Lilian. Uma rede toda que te agradece pelo teu compromisso. Obrigada. Tá? Socializamos agora por aqui o link do formulário de avaliação, né? Para quem é novo aqui entre nós. Então, é só clicar, preencher e enviar. Importante seria logar, colocar o e-mail no formulário, o mesmo e-mail que vocês estão logados, né? Seria melhor ainda que fosse o e-mail cadastrado lá no sistema de cadastramento, né, para cursos, tá? Da FAC. E agradeço a todos pela presença. Realmente foi um trabalho belíssimo e emociona realmente, nos arrepia por inteiro. E esperamos tê-la conosco por mais vezes ainda, né? Mostrando essas coisas magníficas que você produz com a turma. Ah, obrigada. Deixa eu ver quantos minutos nós temos aqui. São 20 horas e 27 minutos. Lembrando que nós ficamos aqui enquanto o pessoal preenche o formulário, né, como suporte. E, Lívia, fica à vontade, né, se ainda tem algo para falar. Gente falando ali, a Laine, né, que se meu neto tivesse a oportunidade de ter você como prof. A gente já queria neto, filho, todo mundo, né? A gente mesmo gostaria de ser. Então, alguém comentou ali também que gostaria de ser meu aluno. Eu penso muito nisso, né? De ser para o meu aluno a professora que eu queria ter. Então, eu acho que é nessa perspectiva mesmo, né? De fazer trabalhos diferenciados e estar ali com eles, ensinando, mostrando que o mundo é nosso mesmo e a gente tem que sair, que conhecer, que não ter medo, né? Acho que é isso. Estou bem feliz. Oi, Lilian. Desculpa te interromper. Eu tentei entrar na Escola do Mar ali, mas eu vi que eles não têm site. Eu pelo menos não... Eles têm um Facebook e têm um Instagram. A Escola do Mar. Sim, site mesmo não tem. Tá fechado por hora da quarentena, Sim. então não tem contato, mas depois a gente pode procurar pelo Facebook. A Vanessa Cone está conosco no grupo, ela pode orientar vocês. Né, Vanessa? Se você quiser falar um pouquinho. Oi? O que ela perguntou, só que eu não peguei? A Nádia quer saber, ela procurou se tem site, se tem informações na página da prefeitura sobre a Escola do Mar, como que ela consegue, né, fazer visita, como funciona. Então, no site da prefeitura tem algumas informações lá na Gerência de Projetos Inovadores. Então, você vai lá no site da Prefeitura, Secretaria de Educação, Gerência de Projetos Inovadores, tem um resumo lá sobre a Escola do Mar, tem o nome do Joaquim, tem o telefone do SEC e da Escola do Mar. No portal educacional, tá para ser lançado essa semana ou semana que vem, que a gente está terminando de formatar os textos e as fotos, no portal educacional, uma aba sobre a Escola do Mar, né? Os vídeos, inclusive as saídas que a gente tem feito agora, né? Para mostrar. Hoje eles fizeram uma live na Ilha do Guará, lá na Baía de Coqueiros, lá, né? E eu estou ajudando eles, a gente está organizando outras lives também. Teve lá na Ponte Cecílio Luz. E a Escola do Mar tem uma página de Facebook e um Instagram. Emar, né? Se botar @Emar tem o Instagram, e se você botar também Emar lá no Facebook, você vai achar a página também. Então, tanto um quanto no outro tem algumas informações, telefone de contato e tudo mais. Muito obrigada, Maria Helena. É Maria Helena, não? Não, é Vanessa. Vanessa, obrigada, Vanessa. De nada. Então é isso, agradeço a presença de todos, nós vamos ficando por aqui, agradeço a presença especial aqui da Lilian, né?